Salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo com nova vinhetinha, em breve HD, formatinho HD, vamos evoluir com o canal aí. Galera, vídeo de resenhas, o primeiro material que eu vou comentar com vocês é Crise Infinita, uma publicação da editora Panini, que compila as edições 1 a 7 da Crise, que foi lançada nos Estados Unidos, em 268 páginas, ao preço de 60 e tantos reais, mas vocês conseguem comprar com desconto em Mag Stores. Material escrito por Geoff Johns, que manja demais da cronologia DC, tanto da pré-crise como da pós-crise. Desenhos do Phil Jimenez, que é basicamente um genérico que deu certo do George Pérez, um cara com uma arte fenomenal, muito detalhista. George Pérez, Jerry Ordway, Ivan Reis e Andy Lanning. Galera, a DC ela fez várias tentativas de reiniciar a cronologia. Uma foi a própria Crise das Infinitas Terras, que deu certo, criou pós-crise, depois teve Zero Hora, a DC desistiu, Crise Infinita voltou atrás, Crise Final do Grant Morrison voltou atrás, depois Ponto de Ignição, que deu início aos Novos 52. Esse encadernado em capa dura aqui, ele foi lançado em minissérie aqui no Brasil pela própria Panini, e aqui ela compila essa saga e nos presenteia com esse material, que é um material bacana. Esse aqui é o material que mais se aproxima da crise original. E tanto que escolheram o Phil Jimenez, porque o George Pérez foi o escritor da crise original. Exige-se do desenhista aqui um detalhe muito grande, uma colocação de personagens, de centenas de personagens em painéis. Então eu acho que a escolha do Phil Jimenez foi a mais acertada possível. Eu não vejo outro desenhista nessa série aqui. Além do Geoff Johns, que hoje é o melhor roteirista da DC, na minha opinião. A parte de cronologia, assim, melhor que o Grant Morrison, inclusive. Galera, é o seguinte... Foram escolhidos alguns vilões que acabou fazendo com que os fãs torcessem o nariz. Alex Luthor e Superboy da Terra Primordial, Superman da Terra 2, que eram heróis do pré-crise, tanto que eles combateram o Anti-Monitor. O Superman da Terra 2, esse Superman grisalho, Alex Luthor, que é esse cabelinho aqui ruivo, a gente tem o Superboy aqui. Aí o que acontece, galera? Esses personagens do pré-crise, eles estão numa outra dimensão e eles estão observando a nossa Terra. Que é a Terra 1, que é a Terra onde são publicada a cronologia normal DC, que sai nas mensais. E eles estão vendo que a Terra está meio corrompida. Eles não concordam com a atitude dos heróis, eles acham que os heróis são imorais. Por exemplo, a Mulher Maravilha matou o Max Lord, o Batman teve a sua mente invadida para ele esquecer algumas coisas em crise de identidade. Tem muitos vilões, eles não concordam com a atitude dos heróis. Então, a ideia deles é o seguinte: nós vamos substituir a Terra 1 por outra Terra. Nós vamos simplesmente eliminar esses caras aí, porque a gente acha que nós precisamos colocar uma Terra perfeita, uma Terra da mais alta moralidade. E para isso, o Alex Luthor e o Superboy, eles estão manipulando os vilões da Terra 1. Eles estão fazendo com que eles sejam manipulados e criem um caos. O Superboy, inclusive, ele chegou a mover alguns planetas. Para quê? Para causar uma guerra entre duas raças, que foi até publicado pela própria Panini numa minissérie apartada. Então foram vários elementos que foram sendo manipulados ali no universo DC para causar, né, essa grande saga aqui, que seria a Crise Infinita, onde o Alex Luthor ele vai criar uma máquina, olha só, essa máquina que tem os poderes, a energia do Anti-Monitor, que é a antimatéria, que vai servir como o mote para substituir as terras. Mas para isso ele precisa criar uma propulsão com a energia de alguns heróis. Então ele vai ter que sequestrar alguns heróis e tudo mais. Galera, essa saga aqui, ela é o seguinte, ela tem muitas referências ao pré-crise, a Crise nas Infinitas Terras, ela é muito bem trabalhada, joga umas contraposições, faz referências inclusive à editora Fawcett, ela fala como empresa Fawcett, mas você consegue sacar que é a editora que publicou originariamente as histórias da família Marvel, né, do Shazam. Então, cara, o Alex Luthor está fazendo uma manipulação muito grande que não envolve somente os vilões. Ele está enganando o próprio Superman da Terra 2, está manipulando ele. É uma história bem escrita. Esse encadernado, você não precisa ler nada fora ele, você consegue entender ele perfeitamente, apesar de alguns cortes, né? Por exemplo, no combate final entre o Superboy da Terra Primordial e o Superboy da Terra 1, eles estão lutando, aí acontece o resultado final, aí já aparece o Batman e o Superman e a Mulher Maravilha ali, no cenário final. Tipo, ficou assim, mas como que eles apareceram? Tem algumas coisinhas meio que incomodam, mas de forma geral, ela é sim uma série bem escrita, mas
com desenhos excelentes, deixa eu mostrar para vocês, eu vou apontar alguns outros pontos. Olha os desenhos do mestre Phil Jimenez. Cara, desenha demais. Eu quero ver se eu acho algumas páginas duplas que, ó, olha essas páginas, olha o tanto de detalhe que ele precisa colocar, olha o tanto de personagens ali embaixo. Ele é um cara que desenha demais, então ele foi a escolha mais genial para esse material. Algumas coisas que me incomodaram é que, por exemplo, eu sinto uma grande contradição. O Superboy é um cara meio mimado da Terra Primordial. E ele acha que ele tem a moral elevada, que ele é justo, que ele é correto e tudo mais. E ele acaba agindo de forma muito vilanesca, sabe? Então eu acho que fica até uma contradição com o próprio personagem. Tudo bem que ele tem aqui, ele é até retratado meio como um maluco, mas, por exemplo, se ele quer, na verdade, criar uma terra perfeita, ele acaba agindo de forma muito extrema. O Superboy, o Superman da Terra 2 também eu achei que foi enganado um pouco facilmente, sabe? Ele foi, talvez pelo fato deles estarem em outra dimensão ali já há muitos anos, isso pode ter mexido um pouco com a mente deles. Tem uma outra personagem que também sobreviveu, né, aos eventos do pré-crise, da Crise das Infinitas Terras, que vai dar uma espécie de apoio moral a uma grande personagem DC. Ela não está no início dessa conspiração, e na verdade ela vem para ajudar. Então, cara, galera, é uma saga bacana. O Superboy primordial ele surta e acaba matando vários personagens da DC, inclusive Lanternas Verdes. E é interessante porque o Alex Luthor, isso vai ser muito importante para o final, é uma ponta que é colocada no início e retomada no final. O Alex Luthor, ele manipulou vários vilões e tal, mas ele não quis o Coringa. Sabe? Ele falou que não, o Coringa é muito insano, ele é imprevisível, então deixa ele de fora aí da escalação de vilões pra gente manipular. E isso depois é retomado no final. Muito bacana. Galera, que nota que eu dou para esse material, que pode ser lido por si só. É uma história muito legal, assim, redondinha, apesar de algumas contradições. Eu dou uma nota 8.4, eu acho que é uma saga bacana da DC, talvez até poderia ter sido realmente reiniciado depois daqui. Eu acho que é o que mais se aproxima de Crise nas Infinitas Terras. Beleza, galera? Vamos para o próximo. Dionísio, o Deus do Vinho, do Jerry Dias, do Pedro Zimmer, uma publicação da AVEC Editora, material que foi originariamente financiado pelo Catarse e depois assumido pela AVEC. Material de qualidade editorial muito bacana, capa dura, papel de qualidade, vai abordar a mitologia grega, mais especificamente a obra do Eurípides As Bacantes. Nessa trama aqui, a gente tem o Adriano, que vai com uma amiga numa peça teatral, que vai ser encenada As Bacantes, que só pode ter mulheres entre os membros ali da peça. E na peça original, as bacantes elas são mulheres que matam e comem a carne humana, são canibais. E o Adriano vai descobrindo que talvez não seja uma mera encenação e que elas realmente estejam vinculadas à mitologia grega. A arte, depois eu até vou continuar um pouquinho com relação ao roteiro, porque eu não quero soltar spoilers. A arte é uma arte diferente, não é o tipo de arte que eu gosto para HQs, é uma arte meio em 3D, uma arte digital. Ela tem, sem dúvida, os seus bons momentos, tá? Mas geralmente não é o tipo de arte que eu aprecio. Nas artes mais escuras que pegam na questão do terror, eu acho que fica muito bacana. Tem uma perseguição aqui, deixa eu mostrar para vocês sem jogar spoilers. Olha só essa página. Aqui ficou muito bacana esses desenhos, olha só. A personagem aqui, aí depois ela indo atrás dele, olha só. Aqui ficou legal, mas num saldo geral não é o tipo de arte que eu aprecio, apesar de ter ficado legal nessa HQ. Vai explorar eventual abandono do trono de Deus do universo e a possibilidade de novos deuses virem tomar conta da Terra. É como existisse realmente, não houvesse somente um deus, né, um monoteísmo, assim, um politeísmo, a existência de vários deuses e eles podem estar vindo para a Terra. É um material de suspense com terror, me agradou, eu achei muito bacana. O que me incomodou também na parte do roteiro foi a apresentação da obra aqui logo no começo, que
que tem todos os versos e tal, e eu acho que ficou demais nisso, sabe? Eu acho que poderia ser reduzido em menos quadros. Eu acho que tomou muito, boa parte da edição. Olha só quantas páginas da encenação do teatral das Bacantes. Mas é um material que me surpreendeu, um material que originariamente era independente, depois foi assumido pela VEC, um material que eu particularmente gostei e eu dou uma nota 8.2 para esse material aqui. Por fim, Capitão Britânia, no encadernado da editora Panini Comics, de 244 páginas ao preço de R$ 26,90. Galera, esse material foi publicado na década de 80 por Alan Moore e desenhos do Alan Davis. Vamos colocar aqui um contexto para vocês. Essa publicação é da Marvel britânica, exatamente. A Marvel, lá na década de 80, tinha publicações nos Estados Unidos e uma linha paralela de publicações da Marvel também, que é a Marvel britânica. Inclusive, aqui o Capitão Britânia é basicamente o Capitão América da Inglaterra. Nesse contexto aqui, a gente tem a criação do multiverso da Marvel, as várias terras paralelas, e isso é uma criação do bruxo do mago Alan Moore, inclusive ele que deu o nome de Universo 616, que é onde se passa a cronologia oficial da editora. Nessa história aqui, que ela começa até de forma meio psicodélica, cheio de ironia, de crítica social, de humor, ela é uma história meio LSD, mas depois ela vai se encaixando e vai ficando mais clara no decorrer. É uma história que eu diria que ela é muito importante historicamente, mas não é uma coisa, apesar de muito bem escrita, sem dúvida, Alan Moore, né, cara, que você já vê os dotes como escritor dele, os tipos de abordagem, o estilo dele, né, que ficou reconhecido em outras obras, mas eu não diria para vocês que ela é uma obra assim magnífica, a melhor obra do Alan Moore, ou que você precisa ler isso aqui para você entender completamente o universo Marvel. Longe disso. Eu acho que é importante sim para você ter uma ideia de como funciona o universo Marvel, a criação dos multiversos, mas para por aí, não vamos superestimar a obra também. Galera, Capitão Britânia, ele pertence à terra do Rei Arthur, né? O Extramundo, e ele foi recrutado pelo Mago Merlin, que deu os poderes. Ele é praticamente um super-humano, tem esse uniforme aqui, e ele vai parar numa Inglaterra totalmente diferente, um universo paralelo, junto de um elfo, Jack Dawn. E nessa terra é uma Inglaterra totalmente corrompida, inclusive vários heróis, o super-heroísmo não existe mais, eles foram mortos por uma polícia ali dessa Inglaterra totalmente autoritária, e o Capitão Britânia tem que lidar com isso. Vai ter um vilão chamado Mad Jasper, que é uma espécie de ser super poderoso, que tem poder de alterar a realidade, e ele vai ser uma grande pedra no sapato do Capitão Britânia. O Alan Moore, você vai ver também essa questão de tempo, né, de volta no tempo, de trabalhar com dimensões que ele usou em outras obras, é muito forte nele, e você consegue perceber nessa obra. Tem um personagem, um vilão, o Fúria. Esse cara, ele vai ser muito importante, é um vilão super poderoso, mas é uma máquina, ele é um simbionte, mas não é um simbionte como o Venom, com S, é um simbionte com C, CY, como fosse um ciborgue com características orgânicas. E ele está programado para matar o Capitão Britânia, então ele vai percorrer os universos atrás desse carinha aqui, que é o Braddock, o irmão da Psylocke. Para quem não sabe, o Capitão Britânia é o irmão da Psylocke. Ele vai ter participação aqui de alguns X-Men, o Arcade, tem alguma vinculação com o universo tradicional da Marvel também. Seria aqui até um apêndice do universo mutante, essa publicação aqui do Capitão Britânia. Vai ter participação de uma outra personagem, a Saturnine, que vai trair o Capitão Britânia e depois vai meio criar uma relação de afeto com ele. E vai ter a criação também da tropa dos Capitães Britânia. Galera, é uma saga bacana, tem um final muito legal. Eu achei o início um pouco viajado demais, muitos termos, sabe, doidos assim, e o elfo que faz até um alívio cômico dentro dessa série. Depois eu acho que o Alan Moore, ele conseguiu fazer uma história mais limpa, sabe, com um entendimento mais fluido. O início, inclusive, também tem os escritos de outro escritor, que é o Dave Thorpe, os roteiros aqui do Alan Moore com o Alan Davis, e a arte do Alan Davis. Uma arte muito bacana, como vocês podem, olha aqui o elfo, aqui o Capitão Britânia,
eles combatendo alguns vilões, tem uma gangue específica, os caras malvadões, tem uma espécie de mercenários que estão junto com a Saturnine, que está sendo julgada num tribunal internacional porque ela é uma espécie de seletora de mundos para criar um mundo perfeito, e daí algo deu errado. Cara, é uma série com bastante reviravoltas, uma série muito bem escrita pelo Alan Moore, mas eu não coloco como um dos maiores trabalhos dele. E se você me perguntar, Fernando, é indispensável para você entender a Marvel? Não é. Ele tem sim o seu valor histórico, mas pouca coisa faz-se referência na atualidade a essa fase do Capitão Britânia com relação aos multiversos e tal, apesar de que eu acho que agora que em Guerras Secretas seja retomado alguma coisa relacionada a esse encadernado aqui, talvez seja importante então. Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota 8.8, porque ele tem sim sua qualidade. É Alan Moore, cara. Alan Moore, o cara é foda, é o maior escritor, na minha opinião, de todos os tempos dos quadrinhos. Então fica a dica para vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É isso aí, curtam, compartilhem e até a próxima!